ready mind. You belong in Ravenclaw! Yes! E cá estamos nós para mais um encontro neste canal do YouTube que mistura biologia, herbologia, poções, bioquímica, isso tudo misturado num caldeirão do universo de J.K. Rowling. E para a aula de hoje nós vamos falar sobre aminoácidos fantásticos e onde habitam. Eu vou te ensinar uma classificação maneiríssima de aminoácidos baseados em características bioquímicas. As substâncias que integram o nosso mundo mágico, elas podem ser divididas em duas categorias diferentes. Algumas substâncias serão consideradas como inorgânicas e outras substâncias que apresentam um esqueletinho central feito de carbono, a gente vai chamar de substâncias orgânicas. O assunto da aula de hoje, que é aminoácidos, ele está dentro dessa categoria de substâncias, chamadas de substâncias orgânicas. Reparem que substâncias orgânicas são muitas e a gente vai ter aula para todas elas. A gente tem vitaminas, a gente tem carboidratos, a gente tem lipídios, mas hoje especificamente a gente vai tocar no assunto de proteína. Porque, afinal de contas, se a gente quer ter aula específica de proteína, a gente precisa saber muito bem sobre a classificação dos aminoácidos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Os aminoácidos são as partes, então, formadoras das proteínas, o que a gente pode considerar como monômeros, que juntos, futuramente, irão confeccionar macromoléculas, moléculas gigantescas chamadas de proteínas. Fica atento no corpinho do aminoácido, porque aí tem muita coisa, tem detalhes importantes que você precisa perceber. Observe que grudado neste carbono central, que a gente vai chamar de carbono alfa, existem 4 partes que são diferentes entre si. Numa das extremidades você tem o que a gente chama de grupamento amino. Esse grupamento amino está caracterizado por uma letra N, que significa o elemento nitrogênio. Na outra a gente tem, por exemplo, o grupamento de ácido carboxílico, COOH. Para cima, observem na tela, a gente tem um hidrogênio e embaixo a gente tem uma letra R que está dentro de um quadradinho. Esse R não é elemento químico nenhum. Ele, na verdade, fala de um radical que pode mudar e, mudando esse radical, a gente muda e pode confeccionar diferentes aminoácidos. Todo aminoácido, e o nome deriva dessas partes, grupamento amina com grupamento de ácido carboxílico, todos os aminoácidos terão um esqueletinho padrão, que seria grupamento amina, grupamento ácido carboxílico e hidrogênio. Entre um e outro que fica variando é essa letra R. A gente pode colocar diferentes coisas ali. Reparem, eu tenho no exemplo do lado a glicina, que na sua letra R tem apenas um hidrogênio. Do lado da glicina você tem a alanina, que é um aminoácido, por exemplo, tem as mesmas partes, só que ela não tem a letra H, ela tem um CH3. Uma dúvida comum que os alunos perguntam: professor, essas posições norte, sul, leste, oeste precisam ser respeitadas? Eu sempre vou ter amina numa posição e ácido carboxílico na outra? Não, isso pode ter variação, como diferentes autores desenham e ilustram os aminoácidos pra gente. O fato é que todo aminoácido possui sempre um grupamento amina e sempre um grupamento de ácido carboxílico, isso vai ser padrão. Aproveitando que a nossa aula se passa no universo de Hogwarts, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Dessas coisas que vocês estão visualizando na tela neste exato momento, o que simboliza, por exemplo, o que é padrão para que um bruxo tenha? Qual desses itens, quando você observa, automaticamente você deduz que aquele indivíduo é um bruxo? Certamente que você deve ter respondido que a varinha é o item que caracteriza o bruxo. Da mesma maneira que a varinha vai caracterizar o bruxo, eu quero que nas minhas aulas você crie uma associação, você faça uma associação entre aminoácidos e bruxos, da seguinte maneira. Você pode observar aí um pequeno estudante de Hogwarts, nosso grande conhecido Harry Potter, segurando uma varinha na mão, né? Na outra ele tem um livro, tem o seu cachecol e tudo mais. Observem que nesse paralelo eu estou colocando que um corpinho do aminoácido é igual a um corpinho de bruxo. Todo bruxo, por exemplo, numa das mãos ele vai portar uma varinha, como você está vendo aí na imagem. Da mesma maneira, todo aminoácido vai portar na sua mão um grupamento amina, ou seja,
Toda vez que você perceber um aminoácido, repare que ele está segurando uma varinha de nitrogênio. Isso vai ser muito importante para a gente, não na aula de hoje, mas futuramente quando a gente estudar o ciclo da ureia. E você vai conseguir entender o ciclo da ureia baseado nessa analogia que eu estou fazendo. Então aproveita para conhecer que todo aminoácido segura um composto nitrogenado na mão, que a gente vai chamar de varinha de nitrogênio. Estudantes de Hogwarts são muitos, dos mais variados tipos, e eles podem ser classificados de maneiras bem diferentes. A gente, por exemplo, pode pegar os estudantes de Hogwarts e dividir em dois grandes grupos, como meninos para um lado e meninas para o outro. Você também pode pegar esses mesmos estudantes e dividir eles em cor de cabelo, em preferência por matéria. Você pode dividi-los em grupos de pais bruxos e pais trouxas. Ou seja, você pode pegar o mesmo grupo de estudantes e dividir de diferentes maneiras. Aminoácidos você consegue fazer exatamente a mesma coisa. Muitos são os aminoácidos. Muitos. Já adianto para você que existirão 20 aminoácidos muito importantes para a gente estudar. Mas como que a gente pode botar ordem neles se são tão numerosos assim? Eu vou precisar nesse momento decorar 20 aminoácidos? Será que a gente tem capacidade de fazer isso agora? Né? Certamente você, estudante de nutrição, no futuro você vai decorar os 20 aminoácidos. Mas como eu posso botar ordem neles? A bioquímica e os estudos da área de biologia propõem diferentes classificações para os aminoácidos. Hoje eu vou falar de duas classificações distintas para que a gente possa aprender um pouco mais sobre eles. As classificações que eu vou te mostrar são essas. Do ponto de vista nutricional, os aminoácidos podem ser divididos em aminoácidos naturais e essenciais. Do ponto de vista bioquímico, que leva em consideração as cadeias laterais, ou seja, o que está naquela letra R, o que está no radical, você pode dividir os aminoácidos em 4 outros grupos. Eu vou começar pelo de cor laranja, amarelado, não sabemos se são laranja ou amarelo, mas vamos começar pelo ponto de vista nutricional. Um aminoácido é considerado natural, a gente já viu isso numa videoaula anterior, de metabolismo mágico parte 2, que aminoácidos naturais são aqueles produzidos endogenamente. O meu corpo tem uma apropriação metabólica para construir aquele aminoácido. Costuma ser a maior parte, alguns autores vão falar 12, 11 aminoácidos. Outros aminoácidos serão chamados de aminoácidos essenciais. Quem são os essenciais? São aqueles que não temos capacidade de confeccionar internamente e obrigatoriamente precisamos buscar na dieta. Ou seja, precisamos achar pedaços de carne, precisamos encontrar leite, queijo ou então grupos de vegetais diferentes como cereais e leguminosas para que a gente possa conseguir esse grupo, que alguns autores vão defender entre 9 e 8 aminoácidos que são essenciais, ou seja, que eu não tenho capacidade de produzir e preciso buscar aí do lado de fora na alimentação. O Leninger vai trazer pra gente uma informação muito maneira, que é uma informação adicional. A gente não costuma falar disso no ensino médio, a gente discute mais isso no âmbito da graduação. Nessa tabela que você está vendo, o princípio de bioquímica do Leninger, ele está dizendo pra gente que aminoácidos essenciais e não essenciais, que seriam outro nome para naturais, para humanos e para ratos albinos. É bom sempre lembrar que todas essas tabelas envolvendo aminoácidos, isso pode ter variação de ser vivo para ser vivo. Quando se trata de seres humanos, bruxos e ratos albinos, podemos utilizar essa tabela. Talvez se estivermos falando de vacas, de hipoglifos ou de tronquilhos, isso mude, porque a variação é individual, beleza? Reparem que a gente tem ali como os naturais ou os não essenciais a alanina, a asparagina, o aspartato, o glutamato e a serina. Na outra ponta a gente tem essenciais, que a gente precisa obrigatoriamente comer todo santo dia, que é a histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. No meio, o Leninger amplia para a gente aquela discussão de que existem apenas aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais, e ele diz que existem aminoácidos essenciais condicionais, e se você ler esse asterisco aí, significa que em alguns momentos da vida, talvez na infância, ou mesmo em algumas patologias, esses aminoácidos podem se tornar essenciais.
Então a gente percebe que a classificação ela não é fixa, ela não é fechada, e dependendo da idade do organismo, ou então da condição de saúde dele, essa listagem pode ser modificada. Então agora vocês acabaram de aprender que a listagem de aminoácidos essenciais e naturais não é eterna, ela não é presa e não é fixa. Isso pode variar dependendo da idade do ser vivo em questão ou então do seu estado de saúde. Essa é a primeira classificação que eu queria falar, a classificação do ponto de vista nutricional. Mas agora a gente vai aprender uma segunda, que é uma classificação muito mais maneira, que será bem útil nos seus estudos durante a faculdade, que é a classificação do ponto de vista bioquímico. Uma classificação que vai levar em consideração o que está ali no radical dos aminoácidos. E para isso a gente vai dividir os aminoácidos em 4 grandes grupos. E para isso a gente vai contar com ele, o chapéu seletor, para poder fazer a divisão para a gente. Vocês estão vendo, por exemplo, ilustrações do Otto, que é um artista maravilhoso. Eu vou deixar o link do trabalho dele aqui na descrição, onde ele retrata diferentes estudantes com uniformes das 4 casas de Hogwarts. Então, tô eu ali no cantinho com o uniforme da Corvinal, que é a minha casa, onde eu estudei todo esse tempo em Hogwarts quando eu estava me formando. E hoje tenho a honra de ser professor da instituição. E para fazer a próxima classificação, do ponto de vista bioquímico que leva em consideração as cadeias laterais dos aminoácidos, a gente vai contar com esse cidadão aqui, que é o chapéu seletor. Vamos passar os aminoácidos por ele e ele vai dizer pra gente se esses aminoácidos irão morar na Grifinória, na Lufa-Lufa, na Sonserina ou na Corvinal. Fica comigo. Será a velha e sábia Corvinal a casa que tem a mente sempre alerta, onde os homens de grande espírito e saber sempre encontrarão companheiros seus iguais. Para a fundadora dessa casa, os mais inteligentes seriam sempre aqueles superiores. Bem-vindos à minha casa preferida! Mas isso não quer dizer nada, porque as 4 casas são boas. Bem-vindos então à Corvinal. Vamos falar dos aminoácidos que integram essa casa e eu tô aqui com meu lindo cachecol, minha linda homenagem a todos vocês corvinos que estão me assistindo neste momento. Antes de mais nada, eu quero falar com vocês sobre as características dos estudantes dessa casa. A gente tem, por exemplo, estudantes que têm apreço por inteligência, apreço por sabedoria, apreço por se dedicar ao estudo de assuntos específicos. Atualmente, talvez a gente chamasse os estudantes da Corvinal de um pouco CDFs. E como alunos que se dedicam muito a estudo, é natural que estudantes da Corvinal fiquem em grupo, gostem de ficar sempre próximos de si e próximos dos seus iguais. Isso porque eles trocam ideias, falam sobre enigmas, falam sobre assuntos bem complicados que eles adoram estudar. Reparem que os estudantes da Corvinal têm prazer e curtem ficar sempre no salão comunal da sua casa, conversando sobre assuntos diversos. Eles têm muita afinidade entre o grupo. Particularmente, alunos da Corvinal gostam de trocar ideias com parceiros que moram na sua casa. Essas características vão ajudar muito a gente a entender o comportamento dos aminoácidos que moram dentro da Corvinal. São aminoácidos apolares e, consequentemente, aminoácidos que não vão ter boa afinidade com a água. Se você se lembrar, por exemplo, da trama de Harry Potter, a casa da Corvinal, o salão principal, fica no alto de uma torre, muito distante do lago. Então, lembre-se sempre que aminoácidos que integram esse grupo são aminoácidos hidrofóbicos. E agora eu quero que a gente conheça todos os integrantes que habitam a classe dos aminoácidos apolares. Vamos lá. O que você está vendo agora aí na tela é basicamente o nome de todos os integrantes, de todos os aminoácidos que moram aí dentro da Corvinal, sua sigla, que é internacionalmente reconhecida, e uma letra do alfabeto que é atribuído a esse aminoácido especificamente. Além disso, você pode olhar o corpo dele, a estrutura do aminoácido. Então vamos ler todos os nomes que eu acho válido, tá? Glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina. Olha embaixo como você tem um aminoácido gigantesco, triptofano. Você tem a fenilalanina,
a prolina e a metionina. São muitos integrantes que moram aí dentro. A gente tem um total de 5 aminoácidos na parte de cima, 4 aminoácidos na parte de baixo, 9 no total. Repare que de 20 aminoácidos, 9 já estão nesse grupo. Então, a gente já percebe que a casa dos hidrofóbicos ou dos aminoácidos apolares é uma casa grande, uma casa significativamente rica de habitantes. Repara que são diversos os aminoácidos, mas eu vou te dar a sugestão de você guardar umzinho. É justo te pedir para você guardar um integrante de cada casa, não é mesmo? Para a gente começar, já que estamos começando os estudos, eu acho válido que a gente não decore todos, porque são muitos, mas se a gente puder memorizar um indivíduo por casa, isso já vai otimizar muito o nosso processo de estudo. Então, desses 9 integrantes que moram na corvinal, aminoácidos que adoram ficar próximos uns dos outros, eu quero dar destaque para este que você está vendo agora, que é a alanina. A alanina, um aminoácido de característica apolar, que vai ter afinidade com outros integrantes do grupo e que eu estou simbolizando por essa personagem da trama de Harry Potter, uma personagem fantástica, ajudou muito na Batalha de Hogwarts, que é a Luna. Então lembre-se da Luna alanina, que seria o aminoácido representativo desse grupo. Daí você pode me perguntar, mas professor, por que eu tenho que guardar especificamente a alanina? Todos os aminoácidos são muito importantes, mas eu já estou planejando que você vai ter que estudar o ciclo da ureia, que é um ciclo que vai falar sobre a eliminação de compostos nitrogenados. No ciclo da ureia, a alanina vai ter uma participação muito importante, quando a gente fala, por exemplo, de metabolismo muscular. Então, destes todos, eu não estou negligenciando e dizendo que os outros não são importantes, mas a alanina, neste momento, ela vai ser muito útil para você estudar. Ou quem sabe é na Lufa-Lufa que você vai morar, onde os seus moradores são justos e são leais. Seus moradores são pacientes, sinceros e sem medo da dor. Para Helga Hufflepuff, os aplicados eram os merecedores de admissão nessa casa. A gente tem agora uma das casas mais simpáticas de Hogwarts. Ao meu ver, seria a casa que é mais inclusiva, já que a gente fala muito de inclusão nos dias atuais, que seriam os moradores da Lufa-Lufa. E para começar a falar da Lufa-Lufa, eu quero que você se lembre um pouco das características dos personagens que são os lufanos. Como o próprio texto do Chapéu Seletor diz pra gente, os personagens e os alunos que integram a Lufa-Lufa, eles são geralmente alunos extremamente bondosos, com tendência a serem pessoas mais positivas. Não são alunos de nariz em pé e que querem pompas. Geralmente são mais básicos, são mais simples e com isso abraçam todos os outros estudantes de Hogwarts. Essas características dos lufanos vai te ajudar a entender os aminoácidos que moram dentro da Lufa-Lufa, que são aminoácidos polares de carga positiva, assim como o coração dos lufanos é, e que tem uma tendência num pH a se tornarem básicos. Você deve se lembrar, por exemplo, da escala de pH. Então, aminoácidos como os habitantes da Lufa-Lufa, quando dispostos em solução aquosa, vão para um pH mais básico. Essas são as principais características. O que eu te chamo a atenção é que a partir de agora, todas as outras casas serão casas polares. A única casa apolar que existe é a casa da Corvinal. As 3 próximas casas serão casas polares, mas cada um com uma característica diferente. Então a gente começa pela Lufa-Lufa, que é uma casa polar, mas de carga positiva. E quando dispostos em meio aquoso, são de pH básico, assim como todos os habitantes de lá são. Vamos conhecer quantos estudantes, quantos aminoácidos bruxos moram lá dentro? A gente tem uma casa relativamente pequena se comparada com a casa da Corvinal. 3 integrantes no total. Vamos conhecer quem são eles. A gente tem a lisina, a gente tem a arginina e a gente tem a histidina. Reparem que pintado em amarelo alaranjado, a gente tem a cadeia lateral dos aminoácidos. E lá na ponta você tem uma polaridade positiva, próximo do hidrogênio.
Isso é o que torna esses aminoácidos de carga positiva. São 3. Também não quero que você decore os 3, porque não acho justo isso. Mas vou pedir a gentileza de você memorizar umzinho deles. E desses 3 aí eu vou pedir atenção específica para a arginina. E daí a gente tem o Newt Scamander para simbolizar um dos integrantes da casa da Lufa-Lufa, inclusive um integrante famosíssimo da casa da Lufa-Lufa, e ele representa pra gente o aminoácido arginina. Você vai encontrar, por exemplo, a arginina muito em comprimidos com vitamina C, que são indicados para melhorar a imunidade em casos de gripes e resfriados, por exemplo. A gente vai conversar sobre isso no futuro. E agora a gente vai partir para as próximas casas de Hogwarts. Quem sabe a Sonserina será a sua casa, e ali fará os seus verdadeiros amigos, homens de astúcia, que usam quaisquer meios para atingir os fins que antes colimaram. E Slytherin, mais sedento de poder, amava sobretudo aqueles alunos de grande ambição. E cá estou eu com o meu modelito de Sonserina para dizer para você quais são os aminoácidos que integram essa próxima casa. Vamos começar lembrando das características principais dos alunos da Sonserina, e isso vai te ajudar bastante na hora de entender o grupo dos aminoácidos. Pensa, quem habitou Sonserina? Talvez o primeiro grupo que você se recorde seja a família Malfoy, que eu acho que era a família mais, associada à Sonserina na trama. Mas a gente tem também um personagem como o Snape. E é no Snape que mora o segredo para você entender as características desses aminoácidos. O Snape, até determinado momento da trama, a gente olhava para o Severo Snape e pensava que ele era um professor ruim, que ele era um professor que jogava para o time do Voldemort. A trama passa e ele vai mostrando uma segunda versão de si, que é quando ele, na verdade, está tentando defender o Harry, ou seja, uma pessoa de coração bom. Só que quando você olha para a cara do Snape, você não consegue identificar o time que ele está jogando. E é por isso que ele se tornou um excelente espião para o Dumbledore, porque ele conseguia ficar neutro. Ele conseguia não demonstrar para qual dos lados ele pendia, se pro lado do bem ou se pro lado do mal. São pessoas, são aminoácidos, eu vou usar uma palavrinha aqui, não se irritem comigo, sonserinos, que são aminoácidos ligeiramente sonsos. Sonsos porque ele tem uma cara neutra, uma cara de Mona Lisa, uma cara de pH 7. E é por isso que a gente vai chamar os aminoácidos da Sonserina de aminoácidos polares, só que sem carga definida. Ele não é um polar positivo, como a gente viu anteriormente, ele é um polar sem carga definida. E, consequentemente, se ele é polar, ele vai ter afinidade com a água, e por isso a gente vai chamar de hidrofílico. A parte de ser hidrofílico, acho que você pode associar que a gente tem aí uma serpente de água, você pode associar que o salão comunal da Sonserina ficava muito próximo da região do lago, ali em Hogwarts, e então uma sala comunal mais úmida. Associe a água a essa casa que também vai ser útil, tá? A polaridade não vai pender nem para um lado, nem para o outro. Vamos conhecer quais são os integrantes da casa da Sonserina. Eu tenho a serina, entendeu o trocadilho? Eu tenho a treonina, a cisteína, eu tenho a asparagina, a glutamina e a tirosina. O que a gente já percebe? Que é uma casa grande, tem quantos aminoácidos? 6 no total. 6 aminoácidos diferentes integram essa casa. 6 aminoácidos que apresentam polaridade, mas não se definem se a polaridade é positiva ou se a polaridade é negativa. Até este momento, é a segunda casa mais numerosa da nossa escola de aminoácidos. A gente tem em primeiro lugar a Corvinal com 9, em segundo lugar a Sonserina com 6 integrantes. E destes 6 integrantes, eu vou pedir extrema atenção para glutamina, simbolizada aí pelo Severo Snape. O Snape-glutamina vai ser um aminoácido que vai te ajudar muito na hora de estudar ciclo da ureia. Reparem que eu estou mais uma vez projetando os seus estudos para as vias metabólicas do futuro. Então lembra, glutamina habita Sonserina, alanina habita Corvinal e arginina habita Lufa-Lufa. Agora que você já conheceu todos os integrantes da Sonserina, vamos para a última casa.
Ou quem sabe a sua morada é a Grifinória, casa onde habitam os corações indômitos, ousadia e sangue frio, também nobreza, destacam os alunos da Grifinória dos demais. Para Gryffindor, os valentes eram os prezados acima de todo o resto. E cá estou eu com o meu modelito de Grifinória para falar para vocês dos aminoácidos que habitam essa casa. Uma das casas mais famosas, porque o nosso trio de ouro, que é Harry, Rony e Hermione, moravam na Grifinória. E certamente um dos aminoácidos principais da aula de hoje vai habitar essa casa. Vamos conhecer quem são os integrantes desta casa, que é caracterizada por ter aminoácidos polares, só que aminoácidos polares de carga negativa e que, quando dispostos em meio aquoso, eles terão uma tendência a pH ácido. E para que a gente possa entender melhor os habitantes da Casa da Grifinória, eu quero que você se recorde das características dos bruxos que moram lá dentro. Por exemplo, para quem acompanhou a trama de Harry Potter, os únicos alunos, ou a grande maioria dos alunos que realmente acreditaram no retorno da negatividade ou no retorno do mal na figura do Voldemort, foram os habitantes da Grifinória. Os alunos que realmente acreditaram na palavra do Harry, que foi o que primeiro viu o retorno do mal, o retorno dessa negatividade. Lembra também do humor da Hermione, que é um humor extremamente ácido. A Hermione, inteligentíssima, ela tem um sarcasmo e um humor bem ácido na sua fala. Com essas características, você vai se lembrar que os habitantes e os aminoácidos que vestem o cachecol e vestem a camisa da Grifinória são aminoácidos polares com carga negativa e que, quando dispostos em água, levarão esta solução para um pH ácido, assim como o humor da Hermione. Os habitantes da Grifinória são dois. Reparem que é uma casa bem pequena, mas dentro dessa casa mora um dos aminoácidos mais importantes que iremos estudar no futuro, que é o glutamato. Repara que é esse aminoácido de sigla GLU, glutamato, que tem uma carga negativa ali no final, reparem nisso, da sua cadeia lateral. É esse aminoácido que vai colaborar majoritariamente na hora da gente rodar o ciclo da ureia no futuro próximo. Então, destes dois, eu peço atenção específica para este, Harry glutamato, que seria o aminoácido mais significativo que é habitante da Grifinória. Em resumo, nós temos então 4 casas, 4 características bioquímicas diferentes. Corvinal, aminoácidos apolares, hidrofóbicos, maior representante, alanina. Segunda casa, lufa-lufa, aminoácidos polares de carga positiva e pH básico, maior representante, arginina. Terceira casa, nós temos Sonserina, uma casa de aminoácidos polares, porém sem carga definida. O maior representante desta casa é a glutamina. E por último, e não menos importante, a gente tem a casa da Grifinória. Na casa da Grifinória, o seu maior representante é o glutamato, e são aminoácidos de representação de carga polar negativa com um pH ácido. Agora, tenho certeza absoluta que quando você olhar para um esquema desse, você vai automaticamente identificar os 4 grupos. Com essas informações, eu quero deixar claro para você que existem inúmeras divisões de aminoácidos. Hoje a gente aprendeu 2, futuramente a gente vai aprender mais. Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha ajudado você nos seus estudos. Uma ajuda que você pode me dar é compartilhando esse vídeo com outros colegas da faculdade ou que estejam precisando estudar o assunto dos aminoácidos. Fica à vontade também para mandar isso para alunos de ensino médio, que pode ajudar, por ser uma classificação mais lúdica, ajuda todo mundo, tá? Espero que você esteja curtindo os vídeos aqui do Herbologia e Poções. Não deixa de dar o seu joinha, porque a gente fala pro algoritmo do YouTube para dar visibilidade aqui pro canal, isso é muito importante. Aproveita para se inscrever se você ainda não está inscrito e comenta aqui embaixo se você quer algum assunto específico ou se você está precisando de ajuda em alguma matéria para que a gente possa planejar vídeo aí no futuro, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Herbologia e Poções e até a próxima aula.